Dificilmente encontraremos alguém que já não tenha ouvido falar do famoso biólogo Charles Darwin e da sua teoria da evolução. Muitos cristãos, inclusive, veem em Darwin um inimigo da fé, como se ele tivesse criado uma teoria toda só para desacreditar o cristianismo, principalmente a doutrina da criação de Deus. Mas será que essas pessoas que pensam assim têm razão? Quem foi Charles Darwin? Era ele mesmo um homem de fé que acabou se afastando de Deus por causa da sua ciência? Será que a história de Charles Darwin é um exemplo de que a ciência e a fé são incompatíveis? Nesse vídeo falaremos de fé, Darwin e evolução. Será que a evolução destruiu a fé de Darwin? No ano de 1809, na Inglaterra, nascia Charles Robert Darwin. Desde muito jovem, um apaixonado pela ciência, ficou conhecido especialmente por sua obra A Origem das Espécies. Este é considerado um dos livros acadêmicos mais influentes da história. O ponto que nos interessa aqui tem a ver com Darwin e a sua fé. Ele nasceu e cresceu num ambiente religioso. Muitos associam a perda da fé de Darwin à sua teoria da evolução. Mas um fato que ganhou destaque entre os evangélicos, especialmente a partir do início do século XIX, é que Darwin teria recuperado sua fé em Deus ao final da vida. Mas a questão não para por aí. Muitos que acreditam nesse retorno de Darwin à fé cristã também acreditam que esse passo estaria diretamente relacionado à renúncia de sua teoria da evolução. E aí, mito ou verdade? A história de Darwin começa com um pai não religioso e uma mãe devota. Enquanto criança, o pequeno Charles acompanhou a mãe na capela, foi batizado e até estudou, tendo um pastor como seu professor. É preciso destacar aqui o fato de que, mesmo antes de Darwin desenvolver a sua teoria da evolução, a ideia de mudanças nas espécies já era considerada. A chamada transmutação já era corrente e foi com um professor que defendia essas teses que Darwin estudou medicina na Universidade de Edimburgo. Interessante que a influência desse professor não parece ter sido tão grande. E o mais curioso ainda é que Darwin deixaria a medicina para transferir-se para a Universidade de Cambridge com o objetivo, vejam só, de tornar-se ministro na Igreja da Inglaterra. A história fica ainda mais interessante quando descobrimos que alguns de seus professores ali eram bastante abertos, embora acreditassem que Deus criou e mantém as coisas sempre estáveis. Foi um desses professores, inclusive, que conseguiu um lugar para Darwin viajar ao redor do mundo no Beagle, navio em que viajou por 5 anos, coletando e observando espécies. Ao retornar, cheio de novas informações, Darwin se vê novamente numa realidade onde muitos de seus amigos acreditavam num Deus que governa o mundo por meio de leis naturais. O jovem cientista, então, passa a se dedicar em descobrir essas leis. Assim, para ele, logo se tornou natural aceitar uma lei divina da evolução. Fazia muito sentido a partir do que ele vinha estudando e descobrindo. O problema é que algo assim podia soar estranho em sua época e até mesmo representar perigo caso resolvesse defender isso publicamente. O quanto as pessoas veriam isso como um verdadeiro ataque ou ameaça às doutrinas tradicionais da igreja? Será que os cristãos estariam dispostos a repensar suas próprias teorias e doutrinas sobre Deus, a natureza e a humanidade? Darwin, então, já ambientado numa teologia defendida por pastores naturalistas, concebe a seleção natural como perfeitamente aceitável. Outros fatores relevantes na vida de Darwin, antes do seu definitivo afastamento do cristianismo, devem ser considerados aqui. Ele se casa com uma prima cristã, devota da igreja anglicana. Já perdera nessa época sua mãe, aos 8 anos de idade. Em 1848 perdeu também o pai. A morte do pai impactou fortemente a vida de Darwin, que chegou a passar por um colapso nervoso. Poucos anos depois, em 1851, Darwin perde a filha mais velha, então com 10 anos de idade. Ao que parece, então, esses dois eventos, a perda do pai e da filha, foram golpes duros demais para Darwin, que decidiu abandonar de vez o cristianismo. Isso, porém, não significava que ele tivesse abandonado totalmente a fé na existência de Deus. Em sua obra A Origem das Espécies, por exemplo, ele utiliza mais de 100 vezes a palavra criação e não evolução. Darwin, assim, pode-se dizer, não acreditava numa origem miraculosa das espécies, mas defendia a criação a partir de leis naturais de Deus operando no mundo. A grande dificuldade de Darwin com a fé cristã era com a ideia de castigo eterno para aqueles que não creem. Pois se o cristianismo e a ideia de punição eterna fosse verdade, Darwin argumentava, então seu pai, seu irmão, muitos dos seus amigos
e estariam condenados. Logo, para Darwin, essa seria uma doutrina maldita. O que restou da crença em Charles Darwin, assim, seria uma espécie de agnosticismo, ou seja, a crença de que, se Deus existe ou não, seria impossível de experimentar e até mesmo comprovar. Não haveria epistemologicamente evidências para afirmar que Deus existe ou não. Daí, para a história de que Darwin teria voltado ao cristianismo, numa espécie de reconversão no leito de morte, existem fatos nebulosos e versões bastante questionáveis. Já naquela época, esse tipo de situação em que alguém incrédulo se vê diante da morte e então passa por uma experiência dramática de conversão, impressionava muito os cristãos evangélicos que já se encontram predispostos a acolherem e celebrarem esse tipo de história. Quase todo cristão evangélico conhece ou já ouviu uma história assim. Essa narrativa a respeito de Charles Darwin teria surgido por volta de 1915, portanto, décadas depois da sua morte. A origem seria uma senhora conhecida como Lady Hope. Independentemente de tudo isso, um fato deve ainda ser considerado por sua relevância. Darwin pode ter se afastado da igreja e abraçado um agnosticismo ou até mesmo um ateísmo. Porém, após a sua morte, o seu corpo acabou sendo sepultado na abadia de Westminster. E por que esse é um fato relevante? Ora, porque os ingleses não permitiam facilmente que alguém que afrontasse a monarquia, a igreja estabelecida ou o cristianismo de ser sepultado ali. Nomes relevantes de um político e um acadêmico que viveu na mesma época de Darwin foram excluídos da possibilidade de serem sepultados na capela de Westminster. Como então Darwin, sendo um agnóstico, foi aceito? A explicação estaria na vida de Darwin. Mesmo que ele tenha chegado a se declarar agnóstico, ele jamais teria publicado uma palavra sequer contra o cristianismo ou a fé em Deus. Ele fazia parte daquele sistema tradicional da Inglaterra da época. Nasceu numa família religiosa, estudou num seminário com vistas a se tornar um pastor, foi morar com a família numa casa pastoral e sempre teve amigos próximos à igreja. Um deles, inclusive, pastor. Darwin apoiava a igreja local, chegando a fazer generosas doações para a reforma do templo. Seus filhos foram enviados para serem batizados. Darwin também fez parte de uma sociedade beneficente, bem como chegaria a ser um magistrado do condado. Para isso, o juramento era feito sobre uma Bíblia. A igreja na época se preocupava com diversos problemas sociais, entre eles o alcoolismo. Darwin, cujo pai fora alcoólatra, apoiava a luta contra o alcoolismo. Darwin chegou também a ceder uma sala da casa para encontros evangelísticos. Para isso, ele alterou o horário de refeição dos empregados para que estes pudessem participar dessas reuniões. Ele apoiava homens mais liberais da igreja e chegou a fazer doações anuais para missões da igreja. Enfim, há quem diga que as obras de Darwin testificavam uma fé que muitos que se declaram cristãos só da boca para fora não demonstram na prática. Isso, obviamente, não serve para redimi-lo ou para que possamos endossar qualquer narrativa sobre a sua fé, e muito menos que teria renegado a sua obra sobre a origem das espécies. Nem haveria qualquer razão para ele fazer isso, mas são informações que ajudam a entender as razões que levaram à aceitação de seu sepultamento na famosa abadia de Westminster. Resumindo então, a vida de Darwin sempre se deu sem maiores problemas, pelo contrário, até de forma amistosa, dentro do contexto da vida religiosa e da igreja da Inglaterra na época. Sua obra jamais apresentou qualquer caráter de ataque à fé ou ao cristianismo. Mais uma vez, pelo contrário, ele procurava harmonizar suas pesquisas e descobertas com uma teologia que reconhece a ação de Deus por meio das leis naturais. Ele nunca negou o seu trabalho e também não há evidências que comprovem algum tipo de conversão dramática em seu leito de morte. É isso, vamos sempre buscar pelos fatos o mais próximo da realidade possível, e se Deus criou todas as coisas, como nós acreditamos, toda pesquisa científica está lidando com a criação de Deus. Um abraço e que Deus abençoe você. Seja você também uma bênção.